A era da internet afetou diretamente as fontes de comunicação e entretenimento, e com os quadrinhos isso não seria diferente. Descubra como essa arte, que por muito tempo esteve apenas no formato impresso, está se reinventando. Eu acredito que o adulto vai enveredar mais para isso, para essa coisa da coleção. Assim. Ele tem muito valor na obra, ele conhece a obra, conhece o personagem, conhece o autor. Você sabia que o transporte público de Curitiba é referência? Pois é, os nossos icônicos ônibus coloridos servem de exemplo para diversos projetos urbanos ao redor do mundo. Mas você tem ideia de como é que tudo isso começou? No horário do pico, lá pelas 6 horas, lota demais e falta espaço, que é um ônibus pequeno. A nova série original da Netflix, Sabrina, está chamando a atenção do público, principalmente pela distância das outras versões que conhecemos. Mas se você ainda não conferiu, não se preocupe. A nossa equipe traz uma sinopse completa para você no nosso quadro Toque de Cultura. Essa mistura de terror com aventura sempre caiu muito bem. Foi um bom exemplo ao Stranger Things. Está começando agora o boletim Entre Fatos. Você já viu histórias em quadrinhos à venda em bancas ou livrarias? Se nunca viu, não se assuste. Esse tipo de leitura está cada vez mais difícil de presenciar de forma física. Assim como os jornais impressos, os quadrinhos também sofreram com a chegada da era digital. Mas ao invés de sumirem de vez, eles estão se reinventando e ganhando espaço. O mercado das histórias em quadrinhos está em transformação. Antes popular entre as crianças e vendido em todos os espaços como diversão barata, agora os gibis ganharam novos formatos e estão presentes na internet e nas plataformas de mídia digital. O quadrinista e ilustrador Jackson Screpa alerta que esse movimento é uma tendência para os próximos anos. Eu acredito que o adulto vai enveredar mais para isso, para essa coisa da coleção. Assim. Ele tem muito valor na obra, ele conhece a obra, conhece o personagem, conhece o autor, conhece todo aquele universo assim condensado, e ele gosta daquilo e ele visita as obras dele na estante dele. A criançada, eles vão gostar mais de recursos mesmo, vão gostar mais de cores, novas tecnologias de colorização. A revista Vertigo é um dos selos da marca DC Comics. A revista se preocupa com a produção de conteúdo para um público mais adulto, envolvendo inclusive temas polêmicos, como nudez, exposição sexual e violência. A revista surgiu com a proposta de criar temas mais profundos e obscuros para as histórias, sem que isso afete a literatura de públicos jovens, ou que os pais se preocupem com essa leitura. Hoje, a editora é quase uma produtora independente, sob a supervisão da matriz DC. Consumidor assíduo de histórias em quadrinhos, Wellington Bujocas diz que o público jovem tem procurado os mangás como fonte de leitura. Para ele, essa arte pode ser uma tendência. Ainda que haja algumas diferenças de concepção entre um quadrinho oriental e um quadrinho ocidental. Mas, assim, outra coisa que talvez seja muito importante nesse processo é que a maior parte dos quadrinhos japoneses, dos mangás vendidos, eles são para um público adolescente já. Na tentativa de apontar qual o perfil do público leitor, a revista O Grito, em 2017, patrocinou uma pesquisa com mais de 2.800 respondentes. Os dados colhidos na pesquisa apontam que 69% do público que consome quadrinhos é masculino e da faixa etária de 25 a 39 anos. Entre o público mais jovem, os leitores de 5 a 11 anos não somaram 1%. O transporte público em Curitiba é exemplo de mobilidade urbana. Já foi implementado e aperfeiçoado por mais de 20 países ao redor do mundo. Vamos apresentar para você como a movimentação dos ônibus pela capital mudou ao longo de 20 anos. Barulho, poluição, aperto. Tudo que hoje é mais comum no transporte coletivo das grandes cidades vai desaparecer. Muito sofrido, né? Muito lotado e poucos ônibus, né? Principalmente quem mora na região metropolitana, né? No horário do pico, lá pelas 6 horas, lota demais e falta espaço, que é um ônibus pequeno. Do futuro direto para alguns pontos em Curitiba. Não é só o design que é arrojado. Um sistema de suspensão ativa abaixa o ônibus na hora de recolher passageiros. O estofamento dos ônibus. Eu acho que isso porque tem gente que realmente passa horas e horas e devido ao banco ser duro, assim, machuca as costas das pessoas também. Segurança, né? Que geralmente nesses ônibus tem muito vândalo, né? Pessoas que roubam, bate carteira. O casal Alceu e Ivone Tramujas gostou do que viu e não quis perder de jeito nenhum a primeira viagem no ônibus que só deve rodar pelas ruas daqui a 20 ou 30 anos.
O sistema de transporte público de Curitiba tem se destacado desde a década de 70. Na época, os ônibus não eram nem articulados e a população era de pouco mais de 1 milhão de pessoas. O centro, já bem desenvolvido, se tornava passagem entre as regiões mais distantes. Hoje, bairros movimentados. O sistema de ônibus expresso, trafegando em canaletas exclusivas nos eixos estruturais, serve hoje a toda a população por meio das estações de integração. Isso permite apanhar um ônibus interbairros ou um alimentador e depois um expresso, pagando o preço de uma passagem só. A ideia de um transporte integrado, trafegando em vias exclusivas e com embarque em nível para agilizar as paradas dos pontos de ônibus e terminais, ganhou corpo com o então prefeito Jaime Leto. Pegamos facilmente o número de metrô. Custo 300 vezes mais barato por quilômetro. Tempo de implantação, 6 meses. Isso aqui vai ser uma revolução em todos os sistemas de transporte no mundo. Nos anos seguintes, a ideia começou a ser exportada. Outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e até mesmo outros 80 países, aderiram à proposta. Mais de 40 anos depois, o sistema ainda é copiado fora daqui. Em alguns casos, foi aperfeiçoado para atender a demanda de cada cidade. E Curitiba, que recentemente ganhou o prêmio de cidade mais tecnológica do Brasil, passa a enfrentar problemas no transporte. Nossa equipe foi até um dos maiores terminais da cidade, que integra pelo menos 20 bairros de Curitiba, além da região metropolitana. Franz, onde você tá? E aí, Bruno? Tô aqui no Terminal do Cabral. Agora a gente vai pegar o Inter 2, vai até o Mercedes, ver quanto tempo demora e ver se a gente consegue encontrar uma galera nos tubos para falar o que acha do transporte coletivo. Vamos aí! Bom, enquanto ele vai para as Mercedes, eu conto para você alguns dados. Curitiba tem hoje cerca de 1.389.731 passageiros transportados por dia. Pelo menos 628 mil são pagantes. São 1.226 ônibus circulando pela cidade todos os dias, pelas 329 estações tubo e pelos 21 terminais da capital, percorrendo mais de 300 mil quilômetros por dia nas mais de 14 mil viagens, que podem ser pagas com o cartão transporte. Mais de 1 milhão deles estão ativos por Curitiba. Bom, e depois de todas essas informações, Franz Amorim, onde é que você tá? Fala, Bruno, eu tô aqui no tubo do Mercedes, peguei o Inter 2, demorei 15 minutos aproximadamente do Cabral, onde estava tranquilo também, que agora são 4 horas da tarde. Eu acho que foi uma boa caminhada, pela minha experiência. Depois de mais de 40 anos, o sistema mais moderno e eficiente de transporte público do mundo precisou se adaptar ao crescimento da população e ao desenvolvimento da cidade. Para isso, muita pesquisa e planejamento foi necessário. É aí que nasce a relação do transporte público com o IPUC, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, fundado em 1966 e que acompanha o desenvolvimento da capital desde então. E com muita pesquisa e planejamento, ideias simples conseguem facilitar a vida de tantos curitibanos todos os dias. É o caso do inconfundível sistema de cores dos ônibus da capital. Destaque até fora do país. The unmistakable colors of the bus system in Curitiba, Brazil. Moving more than 2 million passengers around each workday, it's a network that's been admired worldwide as a triumph of urban planning. Realmente, o Jaime Lerner não estava errado. O sistema de transporte implantado aqui na capital paranaense há mais de 40 anos serviu de modelo para tantos outros no mundo inteiro. Curitiba, como todas as outras cidades do mundo, tem seus desafios pela frente. Mas tem muita gente empenhada em fazer com que eles sejam cumpridos. Entre eles estão cada um desses passageiros, cidadãos que vão atrás dos seus direitos e cobram das autoridades quando o ônibus não está bom.
e que trabalham todos os dias no vai e vem das canaletas. Você se lembra da Sabrina, a feiticeira? A bruxinha do bem que era representada por desenhos e mais tarde por cinema. A Netflix lançou uma série que conta mais ou menos essa história, só que é um pouco mais juvenil e muito mais sombria. O desafio agora é escolher entre o mundo das trevas e o mundo dos mortais. Mas se você ainda não assistiu, não se preocupe. No nosso quadro Toque de Cultura, você acompanha uma sinopse completa e sem spoilers. A nova série da Netflix, Sabrina, já tá dando o que falar. Essa mistura de terror com aventura sempre caiu muito bem. Foi um bom exemplo ao Stranger Things. Dessa vez a Sabrina ela tem 16 anos e ela tem que escolher entre o mundo dos humanos e os das bruxas. E aí, qual será que ela vai ficar, hein? Eu sou o Henrique Bastos e aqui é o Toque de Cultura. A Sabrina era interpretada por Kiernan Shipka. É uma jovem de 16 anos que quando ela completar o aniversário dela, ela vai ter que decidir se ela vai assinar o livro da besta, que é uma representação que ela se entrega para o demônio. O dilema da Sabrina é que o mundo das bruxas tem muitos poderes. E dentro da família dela, as duas tias dela são bruxas e elas estão toda hora incentivando ela a assinar o livro. Porém, ela ainda é uma jovem e ela tem seus amigos com quem conversa e ela tem muito medo de perder essas pessoas. Então ela tem que constantemente tentar equilibrar esses espaços que seria a igreja da noite, que é a escola de bruxaria, a família dela e a escola em que ela estuda com os amigos dela. O que é normal para um jovem dessa idade. Essa questão de você tem que conciliar diferentes mundos e tentar se adaptar e se achar em algum espaço. O grande diferencial dessa série é o terror. O terror está bem presente, até mais do que Stranger Things, eu diria. Então você tem bastante cena assim, de susto, um pouco de suspense, o que deixa a série bastante interessante. Confia em mim que depois que você começar, você não vai querer acabar nunca, viu? Tanto é que a série já foi confirmada para mais 3 temporadas e tem o episódio de Natal ainda que está bem legal. Precisa assistir para você continuar a entender o resto da história. Outro ponto interessante da série são os amigos da Sabrina. No começo eles até parecem como atores coadjuvantes, mas no decorrer da série eles ganham importância e se tornam essenciais para que a trama dê certo. As tias da Sabrina são a Zelda e a Hilda, e as duas são ótimas. A Zelda ela é bastante tradicional e quer que a Sabrina siga com os passos de ser bruxa. Ela se sente meio que uma mãe da Sabrina depois que ela perdeu os pais. Já a Hilda, ela tem esse lado mais emotivo e ela traz toda a comédia que tem na série. Então ela é o alívio cômico que encaixa super bem, as duas se dão... Tem uma sincronia perfeita. São essas forças malignas que a Sabrina vai ter que combater no decorrer dos episódios e que dão toda a aventura da série. Então se você quer assistir Sabrina, não perca, tá no Netflix, super recomendo, série excelente, confesso que maratonei. E a gente se vê no próximo Toque de Cultura. Esse foi o Boletim Entre Fatos. Nos vemos em breve com muito mais notícias. Tchau!